Oi, gente, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Então, como no vídeo que eu havia gravado, eu disse que eu iria contar um pouco da minha história, né, de quando criança, do meu testemunho, né, de superação, e que isso venha servir, né, de testemunho para vocês, para a vida de vocês. A minha história, né, que o Senhor Jesus entrou, né, e ainda continua fazendo. Dizer para vocês que não importa o que você passou e somente confie no Espírito Santo de Deus, amém? Que o Senhor tem muito e o melhor para entregar para a sua vida, amém? E gostaria de fazer uma oração agora rapidamente, antes de começar, tudo bem? E pedir que vocês orassem comigo também, não importa aonde você estiver. Se estiver na rua, ore em pensamento, se estiver em casa, feche seus olhos e ore também, tá bom? Senhor Jesus, desde já, Espírito Santo, eu venho te agradecer, Senhor, pelas bênçãos, pela maravilha, Senhor Jesus, pelo pouco e pelo muito, Deus. Deus, eu venho te agradecer também, Espírito Santo, por cada vida, Senhor Jesus, que está assistindo esse vídeo, Senhor Jesus. E por cada vida que irá assistir esse vídeo também, Espírito Santo. Que essa minha história venha servir, Senhor Jesus, de experiência, Deus. Que venha servir, Senhor, como um testemunho também na vida dos irmãos, que eles venham contar também um testemunho de sua vida, de superação, que o Espírito Santo venha abençoar cada um deles e que eles venham, Senhor Jesus, ser tocados por Ti neste momento, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço pela vida de cada um, Pai, te agradeço pelo hoje, Senhor, pelo ontem, pelo amanhã que virá, Espírito Santo. Desde já eu te agradeço, Pai, amém. Então, gente, eu vou começar a contar o meu testemunho, né, de infância para vocês. Peço que vocês tenham um pouco de paciência. Eu vou tentar resumir o máximo possível porque é muito longo, viu, gente? É muito longo. Olha, eu quando pequena, né, eu tive uma vida um pouco muito complicada, difícil, sabe? Somos 5 irmãos, né? E eu nunca contei, né, esse testemunho para ninguém, né? Até pedi uma opinião para um irmão, né, que ele achava de eu pegar e postar sobre a minha história, né, aqui no YouTube, porque eu nunca contei para ninguém, sabe? Porque é algo assim que na minha vida ficou muito marcado, foi como filme, não conseguia esquecer, sabe? Cada momento que eu passei, não consegui esquecer. Eu vou tentar resumir no máximo pra vocês, tá bom? Gente, quando eu tinha lá pros meus 4, 5 anos, 5 para 6 anos, mais ou menos, eu morava em um lugar no interior, né, que eu não vou falar o lugar, gente, porque não precisa, tá bom? E assim, morávamos eu, minha mãe, né, éramos 3 meninas, né, e 2 meninos. E a minha mãe trabalhava muito, né, no período da madrugada, assim, da noite até madrugada, mais ou menos, em restaurante, porque ela é cozinheira, sabe? E nesse tempo, a gente tinha um padrasto, né? A gente tinha um padrasto. E este homem, quando ele bebia, ele mudava, ele transformava, sabe? E 90% ele bebia e 10% ele não bebia, sabe? E quando ele bebia, era somente violência. A minha mãe era espancada dia e noite, madrugada, não importa o horário. Ela era espancada. Os filhos também, né? E houve uma vez que a minha mãe, ela teve que passar
os meus 3 irmãos para morar, né, com a minha avó, com meu tio. E todo mundo achou que isso iria melhorar, né? Pensou que as coisas iam ser melhor, porque eles não iam sofrer mais, né? E, pois então, engano, foi engano. Nada disso aconteceu. Os meus irmãos lá sofreram. Eles apanhavam de mangueira, eles apanhavam com pau, com varinha de marmelo, sabe? E eram apenas crianças. Não importa se eles faziam, sabe? Não importa se estava certo ou errado o que eles faziam, eles apanhavam. Mas eles não apanhavam, eram espancados, sabe? Porque quando a gente dá uns tapinhas, a gente bate, é pra ensinar. Mas isso não foi ensinar. Não foi isso que eles viveram para ensinar, sabe? E lá ficou eu, minha mãe e um irmão meu mais velho, né? Era o mais novo dos meninos. E eu cresci, como eu era mais pequenininha, né? Eu ia juntamente com a minha mãe se tivesse de sair com meu ex-padrasto. Eu ia pra qualquer lugar com eles e toda vez era bebida dele. E ele espancava minha mãe na rua, eu era obrigada a ver isso. Muito pequena, muito inocente. Lá pros meus 4, 5 anos de idade. Quantas vezes eu não via ele pegando a minha mãe pelos cabelos, jogava ela no chão no meio da rua, chutava. Ela era uma cena muito ruim, sabe? É algo muito forte. E eu vendo aquela cena, pedia para parar, né? E minha mãe sempre tentando me proteger. Filha, não chegue perto. Não chegue perto. E assim sucessivamente, sabe? Deixa eu arrumar o celular porque está caindo. E assim foi. E assim continuou, né? As torturas, né? Até chegar em casa. Houve uma vez que a gente estava indo embora, estava anoitecendo, a gente morava numa casa que tinha a linha do trem atrás. E eu lembro que esse homem todo bêbado, ele pegou a pedra para atingir a minha mãe. Minha mãe entrou na minha frente, né, colocou eu atrás dela para não acertar a pedra da linha do trem, era muito grande, sabe? E ele tentava acertar minha mãe, ele acertava, ele conseguia acertar minha mãe, a preocupação dela era comigo, me proteger. E naquela vez aquele homem pegou minha mãe, ele deitou ela na linha do trem, sabe? E pisou no pescoço dela, colocou a cabeça dela na linha do trem e o trem buzinava, era quando o trem estava vindo. Ele falava que ia matar minha mãe. E eu chorando, gritando, por favor, não faça, pelo amor de Deus, não faça isso com minha mãe. E minha mãe pedia somente pra mim sair de perto. E ele pisava no pescoço da minha mãe com toda a força, até minha mãe parar de respirar. Mas ali ele parava. E em casa continuava. E certa vez ele pegou com um facão enorme, muito grande facão. No mesmo dia ele pegou esse facão e ele tacou no meio da cabeça da minha mãe. E aquele medo de ter, sabe, feito algo grave, porque ele tacou na cabeça da minha mãe com uma força, ao ponto de você falar assim, poxa, vai abrir a cabeça da minha mãe. E nesse dia ele me deu uma facada na minha perna, que eu tenho cicatriz até hoje, né? E psicologicamente a gente cresceu conturbado, falar a verdade, sabe? Uma infância muito difícil. E os meus irmãos teve que ser separados. Eu estou resumindo a história pra vocês porque tem muita coisa. Só tá resumindo. E uma vez os vizinhos pegou e bateu nele, sabe? Bateu nele pra ele aprender a não bater mais em mulher, não mexer com os filhos. Só que esse homem não aprendeu. A polícia veio, levou ele embora, ficou preso uma vez, mas ele não aprendeu. Ele não aprendia nunca, sabe? E quando ele parava de beber, a minha mãe conversava, ele pedia desculpa. No mesmo dia ele ia fazer novamente, repetitivamente, sabe? Ele iria beber novamente. E certa vez a minha mãe trabalhando na madrugada, eu lembro que ainda tinha um dos meus irmãos na casa
E era uma beliche, eu dormia embaixo, meu irmão dormia em cima e minha irmã na outra cama. De madrugada eu lembro que tava tudo escuro e eu lembro de ele tocar minha perna. E eu com muito medo, orei em pensamento e falei, Jesus, eu vou apanhar. Mas ele foi na cama da minha irmã. Ele pegou a minha irmã à força, levou pro quarto da minha mãe. E assim começou os abusos, né? E isso foi algo que eu nunca tive coragem de falar pra ninguém, né? Minha irmã pensava que eu não sabia disso, mas eu sempre soube, né? Até um dia ela contar pra mim, né? Com muita vergonha. Eu falei pra ela, eu já sei, não precisa me contar a história. E se ela contasse pra minha mãe, pra alguém, ele ameaçou de matar, sabe? E assim foi a nossa infância, foi muito difícil. Meu irmão, ele entrou pras drogas perante isso. Por conta disso, ele acabou entrando pras drogas, né? Ofereciam para ele e ele foi algo que iria ajudá-lo. Ele achava que iria ajudá-lo, sabe? Na situação, sabe? Tentar mudar, sabe? Tipo, é como se fosse algo pra ele desviar do foco do que a gente passava, né? E então ele acabou se afundando, sabe? E assim foi a vida, foi a infância. Ele ainda é menino, uma criança, né? O estudo não vingou, né? E assim, a vida foi assim, muito difícil. E a minha irmã mais velha, ela acabou casando. Ela acabou se casando, sabe? Pra que também ela saísse de casa, pra que ela não sofresse mais. Porque os meus irmãos acabou saindo da casa da minha avó, né? Porque lá eles sofriam também, né? E todo mundo pensando que eles estavam bem, na verdade eles não estavam, eles acabam fugindo, né? E não queriam voltar mais. E me recordo que também, quando a gente estava descendo para sair, todo mundo, a família toda, eu lembro que seu amigo bêbado, ele estava indo com a gente e a gente pensou que estava tudo bem. Ele grudou na minha mãe no meio da rua. Embaixo era uma pontinha de água, sabe? Que passa debaixo, tipo de um viaduto, uma rua. E lá ele começou a torturar, a bater na minha mãe. E os meus irmãos, sabe? Tentavam entrar no meio pra tentar ajudar. E eu lembro que o meu padrasto, ele jogou meu irmão lá pra baixo desse rio. E minha mãe conseguiu segurar a mão dele. E a minha irmã mais velha foi e ficou lá rolando no chão com a minha outra irmã, com esse meu padrasto. E ele lá batia, começava o espanco no meio da rua e ninguém fazia nada. Como os outros espancamentos, ninguém fazia nada. Mesmo quando tinha uma criança perto, ninguém fazia era nada. E eu me lembro que a única foto que eu tinha de infância minha, bebezinha, com meus 3 primos, estava dentro da bolsa da minha mãe, caiu dentro desse rio, foi embora, né? E acabou que a gente não saiu mais. Houve uma vez também que eu estava em uma quadra de futebol com uma tia, assim, que era minha vizinha, que eu chamava de tia, né? E amo muito ela, amo muito ela. E assim, eu lembro que a gente estava lá, né? Uma amiga minha era quase da mesma idade, né? E eu lembro que eu vi minha mãe de longe, assim, vindo com ele espancando a minha mãe no meio da rua. E eu pequenininha querendo ir lá e eles não deixavam, não, você não vai. E eu lembro que no tempo era até um barzinho, né? O homem falou assim, a sua mãe é sem vergonha, sua mãe não larga. E isso me doía muito, porque quantas vezes da minha mãe tentou largar e ele não permitia, quantas vezes ele não foi embora. E no mesmo dia ele vinha em casa, gente, se vocês olharem a janela até hoje, depois de, acho que mais de 13 anos, continua a mesma coisa, as janelas estão quebradas, a porta está quebrada, agora que estão reformando. Mas assim, sabe, tudo destruído, ele quebrou tudo, sabe? Depois de anos, a gente resolveu voltar pra casa pra poder ver, mas eu não volto mais lá, assim. A última vez que eu tentei voltar, eu olhava pra cada janela, era uma dor, era uma lembrança, sabe? E me trouxe muita dor. E quando eu fui crescendo,
meus irmãos, eles conseguiram tirar esse homem de lá, ele nunca mais voltou. E depois de tantos anos, eu lembro que esse homem apareceu na minha casa, eu já bem grandona, né? E eu falei, mãe, o que esse homem tá fazendo aqui? Ele pediu pra dormir na minha casa. E eu com aquele medo muito grande, sabe? Eu não consigo olhar pra cara dele por tanta coisa que ele fez. Ele nunca pediu perdão pra gente. Ele estragou a minha família, né? E ali foi que o diabo, ele destruiu a minha casa. Ele destruiu a minha família. Ele queria matar a minha família, ele fez o que ele pôde. Mas Deus foi tão grandioso na nossa vida que minha irmã mais velha tinha casado, o meu irmão tinha casado e ficou lá, sabe, eu e meu irmão, a minha outra irmã tinha casado também e ficou os dois mais novos. Eu lembro que quando já muito grande, a minha mãe tinha casado novamente, né, já tinha passado anos. E ficou eu e meu irmão nessa casa, na mesma casa. E lá a gente passou muita necessidade, sem eu ter coragem de falar pra minha mãe. Quando ela me ligava, eu dizia, não mãe, está tudo bem, não se preocupe, tá tudo bem. E eu já lá com meus 18 anos, né, trabalhando com bico de salão, ganhava R$25 ao dia. E não era todos os dias, era na semana que eu ia trabalhar. E eu ganhava nesse dia. Eu não tinha nem comida para levar para trabalhar. E a vergonha de contar. Chegou uma vez que eu falei, sabe? Mas o meu irmão, ele estava nas drogas ainda. Eu lembro que do trabalho não tinha passagem, não tinha dinheiro de passagem. Eu me lembro que eu fui a pé pro trabalho e voltava a pé. E quando eu voltava, ia direto pra igreja e dava de cara com meu irmão. Já todo diferente, já sabia que ele tinha usado. E eu lá chorei, sabe? Eu falei, vamos pra igreja. Ele, não, hoje não. E eu chorei, pedi misericórdia pra Deus. E eu vi que aquilo lá foi se agravando, a gente não tinha o que comer dentro de casa, a ponto do vizinho chegar e falar assim, viu, você quer comida, mas a gente só tem comida de 2 dias, sabe? E eu com tanta vergonha de falar que a gente estava passando necessidade, já não tinha luz em casa, já não tinha água, não sabia o que fazer, meu irmão estava naquela vida, não trabalhava. E lá eu falei pra ela, não precisa, tá tudo bem, né, eu já comi, e na verdade eu não tinha comido. Eu lembro que depois de 1 dia e meio sem comer, eu lembro que eu deitei, era umas 4 da tarde, precisava dormir. Não era sono, não era cansaço, era pra fome passar. E eu fui dormir, sabe? Eu fui dormir cedo. Eu lembro que quando era 9 e pouco da noite, a vizinha, que já faleceu, né? A vizinha grudada de casa, ela abriu a porta, ela chegou e falou assim, Gabriela me acordou. Filha, a porta está toda aberta. Cadê o seu irmão? Seu irmão saiu para, né, usar e você tá aqui sozinho. O perigo de entrar homem aqui dentro e fazer maldade pra você. Deus me guardou ali o tempo todo, o Senhor Jesus foi o meu refúgio, foi a minha fortaleza. Ele me guardou o tempo todo, né? E eu lembro que eu fui na igreja da irmã da minha ex-cunhada, da minha cunhada, minha ex-cunhada. Eu falo que é minha mãe, hoje é minha mãe. E eu lembro que eu falei assim pra mim, hoje vai ser meu último culto. Hoje vai ser o meu último culto. E onde eu morava tinha uma passarela, sabe? Tinha uma passarela e eu disse pra mim, hoje eu vou me jogar daqui e vou acabar com tudo, sabe? Eu disse que eu tava cansada daquilo tudo, porque o que eu passei na minha infância, o que eu resumi pra vocês, foi eu resumir só, sabe? Eu passei muito mais que isso, eu só resumi pra vocês, para que o vídeo não seja tão longo. Mas assim, eu falei que eu tava cansada, porque eu olhava pros lados, eu via a minha infância, eu via o que eu passava, todo lado que eu olhava, eu só via a minha infância. Aquele sofrimento, sabe? Eu só via isso, era um filme na minha mente. E eu falei, hoje vai ser o meu último culto. E fui pra igreja. E lá foi uma bênção, né? Eu lembro que o pastor, ele chamou todo mundo pra ir lá na frente. Eu fui a única que não fui. Aí o pastor falou assim, olha, sabe, Deus fala... Não era somente eu sentada, mas a maioria foi lá pra frente. E o Senhor falava assim, tem uma pessoa que ainda não veio aqui pra frente, era pra você ter vindo. E o Senhor Jesus fala que você disse que hoje seria o seu último culto.
Você disse que seria o seu último culto, que você iria se jogar da passarela e você iria acabar com a sua vida, que você não estava aguentando mais porque você passou por muita coisa e continua passando, está sofrendo, está doendo. Mas o Senhor Jesus manda dizer para você vir aqui na frente, que se você não for, eu vou te buscar. E eu fui lá na frente e o Senhor falou para mim que a minha vida não tinha acabado, que Ele estava comigo o tempo todo, me guardava, né? E que perante aquela provação toda, eu iria, sabe, me fortalecer mais. O Senhor Jesus está comigo sempre, né? O tempo todo Ele esteve comigo, me guardou, me protegeu. E que Ele teria muitas coisas na minha vida, muita coisa grande, que Ele não iria me levar. Ele não iria me deixar se jogar daquela ponte, não deixaria eu me matar, porque a promessa do Senhor para com a minha vida era muito grande. E Ele havia me chamado no ventre da minha mãe para fazer a diferença nas nações. O Senhor Jesus, Ele me chamou, Ele me deu o dom do louvor. E Ele disse assim que a minha história ia mudar e Ele estaria comigo o tempo todo. E que a minha vida iria mudar para algo muito melhor do que eu imaginaria, sabe? Porque a promessa do Senhor Jesus estava de pé para a minha vida ainda, Ele não tinha esquecido de mim. E anos se passaram, sabe? Hoje sou mãe de 2 menininhas lindas, né? Da Agatha, Thalia e Alice Camille. Eu sou grata ao Espírito Santo de Deus, que se não fosse por Ele eu não estaria aqui. Não fosse pelo amor dele, se Ele não tivesse morrido por mim naquela cruz, se Ele não tivesse comigo. Mas o Espírito Santo sempre me guardou. Mesmo a minha caminhada difícil, a minha trajetória que foi conturbada, Ele me guardou e hoje eu estou aqui para fazer diferença na minha família. Hoje a minha irmã mais velha, ela voltou para Jesus porque ela me criou. Na verdade, eu não contei isso pra vocês, né? Ela me criou junto com um companheiro, né? E ela me criou e criou eu bem criada na igreja, sabe? E lá eu comecei desde pequenininha a adorar o Senhor Jesus. Comecei a fazer o que eu amava fazer, né? A presença do Espírito Santo de Deus se alegrava, né? Era uma criança, adorava louvar o Senhor Jesus o tempo todo, pedia oportunidade, estava lá adorando o Senhor Jesus. Mas, sabe, o Senhor Jesus, Ele tem me fortalecido cada dia mais na caminhada. E gostaria de falar pra vocês que não importa o que vocês estejam passando, é difícil, eu continuo passando por lutas ainda, minha família também. Mas eu creio no Espírito Santo de Deus, assim como eu consegui vencer, Ele vai fazer você vencer, vai fazer a minha família vencer. Porque o Espírito Santo, ele tem chamado para cada um de nós, né? O Espírito Santo, Ele nos ama. Opa! Desculpa, gente. O Espírito Santo, Ele... É que eu estou ajoelhada, sabe? Então tá doendo a minha perna, acabei sentando. E assim... O Espírito Santo, ele é maravilhoso, né? Ele guarda, Ele protege, ele muda situações, né? E hoje a minha vida é outra, sabe? E eu creio que o Senhor Jesus vai fazer coisas melhores em minha vida. Eu creio que na sua também. A sua história vai ser uma nova história. A partir da sua história você vai contar para outras pessoas, vai transformar outras vidas, sabe? E esse testemunho eu não contei na igreja ainda, sabe? E eu tô esperando o Senhor Jesus me preparar a oportunidade para que eu possa poder contar o testemunho. Porque na verdade é que eu resumi para vocês. E queria falar para vocês que o Deus que vocês servem, que vocês ainda não conhecem, Ele é Deus maravilhoso. Ele é o Deus que protege, que guarda. Então quero pedir para vocês que vocês confiem no Senhor Jesus, abracem o Espírito Santo de Deus, deixa Ele cuidar da tua vida, da tua família, porque Ele tem o melhor dele para a tua vida. Porque Ele vai guardar, Ele vai transformar a sua família, Ele vai dar o melhor para ti, porque o Senhor Jesus só quer o melhor para os seus filhos, não é verdade? E é isso, gente, essa é a minha história que eu resumi para vocês, tá bom? Eu resumi mesmo porque a minha história é muito grande. E falar pra vocês não desistir não, a luta tá grande, mas vamos lá, insista, persista,
Não se entrega à morte, não pense em morrer, se matar, acabar com tudo, não pense em se entregar, porque o Espírito Santo de Deus, ele tá ali para te guardar, ele tá ali de braços abertos para te receber, porque ele está aqui. Ele está aqui e está dizendo para você, filho, suporte mais um pouco, porque eu sou Deus e eu estou contigo nessa luta. Eu sei que é difícil, mas eu sou Deus que morreu por ti para que tu tenhas vida em abundância, entendeu? Então suporte mais um pouco. O Espírito Santo, ele te guarda, ele te ama, ele é Deus, ele é o teu pai, ele é o teu melhor amigo. Ele te ama, ele te guarda, ele vai sempre te proteger, independente do que você está passando ou do que você vai passar. Sabe, eu passei por lutas assim, adorando a Deus, e eu peço pra vocês que o melhor caminho é você adorando a Deus, nunca murmura. Eu sei que é difícil, a gente acaba reclamando, mas confie mais no Senhor Jesus, porque Ele quer mudar, Ele vai transformar a tua vida. Amém? E, gente, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, tá bom? Para que essa história venha a ser divulgada, que o Espírito Santo venha tocar o coração de vocês através desse testemunho meu, tá bom? E que vocês venham curtir também esse vídeo, tá? Agora eu vou sair aqui porque eu preciso me arrumar, porque hoje tem culto. Quando tem culto falta eu soltar rojão, gente, porque eu me alegro até, amo. Mas é isso aí, gente. E lembrando que logo eu colocarei vídeos de eu adorando o Senhor Jesus e vocês juntamente comigo, tá bom? A paz do Senhor Jesus, ficam com Deus. Até a próxima. Tchau, gente.